Bom, a aula começou a ser gravada. Boa noite. Como vocês sabem, né? Eu sou o Heitor, professor de Sociologia. É, hoje a matéria de hoje, né? Está postada lá na plataforma de vocês, né? A aula de hoje é sobre movimentos sociais. Eu estou usando a obra Conceitos e Categorias Fundamentais do Ensino de Ciência Política, da editora Café com Sociologia. Foi produzido a edição é desse ano, né? Movimento social é uma matéria super legal. Não sei se vocês, como é que vocês estão, assim, sobre esse entendimento, mas eu acho que pode ajudar. Estudar sobre esse assunto tão rico pode ajudar muito vocês, tá bom, gente? Boa noite, Maria Eduarda, tudo bem? É, Estudar movimentos sociais, como eu estava dizendo, é uma matéria muito importante, vai ajudar muito a compreensão de vida, de mundo, né, da gente. Por quê? Porque o movimento social é uma forma de reivindicação de pautas que hoje a gente entende que são pautas relacionadas ao mundo de gênero, de classe, pautas transversais, pautas de identidade, e essas relações de conflito que existem na nossa sociedade podem resultar, né, da organização da própria sociedade civil, né, para a construção de alternativas, além de reivindicações. Beleza, eu não sei se vocês lembram da aula que eu dei a vocês, algum tempo atrás, onde eu dei o exemplo, né, de um prédio, de um condomínio, e de moradores numa área rural. Vocês lembram disso? Ana Mara, Maria Eduarda, Helena, vocês lembram disso? Boa noite, vocês estão aí? Boa noite. Enfim, vamos lá. É, é importante a gente definir duas coisas, né? A sociedade civil e a sociedade política. A sociedade política é um pedaço da sociedade civil que vai administrar o Estado, está na administração superior do Estado, né? Que seria um órgão abstrato, né? Ou seja, uma organização da sociedade para administrar a coisa pública, os negócios públicos, as relações e conflitos da população de maneira geral. Então, a sociedade civil, dito isso, a gente entendendo o que é a sociedade política e sociedade civil. Então, a sociedade civil é um pedaço, né? A sociedade civil, então, é um pedaço da sociedade, aliás, a sociedade política é um pedaço da sociedade civil, e a sociedade política, então, administra a coisa pública, o Estado. Já a sociedade civil, ela, sem aquele pedaço, ou seja, a sociedade política, a sociedade civil ela se vê no mar de relações cotidianas, especialmente em perímetro urbano, né, em área urbana, que todos os dias acometem toda sorte de relações. No exemplo que eu dei na aula passada, eu falei sobre um prédio hipotético, um condomínio, que você tem muitas pessoas morando muito próximas, e essas pessoas têm interesses diferentes, costumes diferentes. Então, sei lá, num apartamento você tem cachorro, no outro apartamento você tem gente que escuta só até mais tarde, e assim vai. E para resolver e dirimir os conflitos, o que as pessoas fazem nesse prédio, né? Organizam o síndico, uma eleição para síndico ou síndica, representante por andar do prédio, né? Agora, se a gente está numa área rural, os conflitos são muito menores, né? Porque você tem uma propriedade aqui e outra acolá, né? Então, é muito diferente. É uma relação muito diferente. Então, os conflitos eles são mais urgentes na área. Os conflitos são mais urgentes na área urbana.
Dito isso, então a gente já definiu aqui o que, que é sociedade civil e o que é sociedade política, beleza? Então, quando a gente pensa em sociedade civil, a gente está pensando na dos moradores desse prédio. E quando a gente pensa em sociedade política, a gente está falando da administração do prédio. O Estado, então, seria a ordem que vai estabelecer, né, a eleição para síndico ou a ditadura de uma pessoa no prédio todo. Vou dar um exemplo. Então, no prédio X, lá no edifício, que tem 1.000 moradores, né? O Copan lá em São Paulo é enorme, muita gente mora lá, né? Aí você tem muita gente morando lá e tem que resolver esses conflitos, né? Como é que vai resolver? Então você pode, uma pessoa pode ir lá administrar sem democracia e as pessoas têm que aceitar as regras colocadas por essa pessoa que está administrando de maneira autoritária. Essa é uma forma de administração, certo? Aí tem outra forma de administração, que é eleição para síndico, eleição de representante por andar, por bloco, etc. Aí vocês me perguntam, professor, o que é o Estado? Professor, então, o que é o Estado? O Estado não seria aquele contrato, aquele regimento interno, né? Do próprio edifício. As pessoas se organizando para construir um regimento. Na administração, mais autoritária, também tem um contrato social, um regimento interno do edifício. Já na administração democrática, também tem um regimento interno do edifício. E esse regimento, esse contrato social, né, a gente pode entender que é a formulação da construção do poder. Como vai se dar a construção do poder nessa região, nesse edifício, no caso? Então, se a gente está falando da sociedade, a gente está falando, então, de todas as pessoas que moram naquele território. Então, a gente tem que ter povo, território, certo? E nesse território, com esse povo, tem que ter uma construção de poder. Essa construção de poder vai estar dirimida, né, cristalizada no contrato social. E, no caso do edifício, é o estatuto do prédio. Beleza, gente? Dito isso, a gente pode construir as duas coisas, como a gente já tinha dado exemplo, né? No edifício tem o síndico e quem trabalha com o síndico, os representantes por andar, né, que vão construir as políticas para o prédio. Que não pode ter música até mais tarde? Não pode ter música até mais tarde? Pode ter animal nos apartamentos, etc. Vai ter bicicletário, não vai ter, reforma, vai precisar de taxa extra do condomínio, quanto que vai se cobrar, o síndico vai ter salário, não vai ter, quanto vai ganhar, tudo isso é discutido na administração política da nossa sociedade, do edifício. E a sociedade civil, que são os moradores desse edifício? A sociedade civil muitas vezes não concorda com o que está acontecendo, seja na relação direta com o Estado, ou seja, com a administração política, ou seja, num conflito entre moradores do edifício. Então, por exemplo, as pessoas trabalham numa determinada empresa e essa empresa paga salários muito ruins, faz diferença de gênero, tem mulheres que ganham menos do que homens, né? Diferença de racial, homens negros, mulheres negras não conseguem posições de, é, de sucesso na empresa, etc. E aí as pessoas estão indignadas da sociedade civil com essa situação. Vejam que tanto o empresário ele é da sociedade civil quanto os trabalhadores, certo? Então a construção do movimento social vai ter uma relação direta, né? Entre problemas da sociedade civil ou entre problemas da sociedade civil contra o Estado. Como é que isso se daria na relação contra o Estado? Suponhamos que o síndico está roubando dinheiro lá da comunidade, ou o condomínio está muito alto, né? As reformas estão incomodando muitas pessoas. E na sociedade a gente pode imaginar que a escola pública não está muito boa, precisa ter mais livro didático, a água encanada não está chegando em vários bairros, está tendo a energia elétrica está muito cara, assim por diante.
Então, perceba que o movimento social ele vai organizar as pessoas para lidar com problemas reais, sejam eles problemas intra-sociedade civil, ou seja, entre os cidadãos, ou ainda contra o Estado. Então, a gente já definiu aqui o que é sociedade civil e o que é sociedade política. Definimos que os problemas podem ser entre os cidadãos, ou, no caso do exemplo que eu dei do prédio, pode ser entre os moradores do edifício, ou pode ser entre os moradores e a administração do edifício, entre o síndico. No caso da nossa sociedade, pode ser contra o Estado ou pode ser entre os cidadãos. Veja no caso que eu falei ali, entre empresários e trabalhadores. Existem também outros tipos de controle, de conflito, que pode ser não só entre empresários e trabalhadores, mas, por exemplo, entre os homens e as mulheres, homens que praticam violência doméstica, entre conflitos raciais, né, entre brancos e negros, conflitos religiosos, em que uma religião não respeita a outra religião, e assim por diante. Então, a gente imagina, então, conflitos entre as pessoas da sociedade civil e conflitos da sociedade civil contra a sociedade política. Beleza? Professor, mas como é que isso começou? Como isso começou? Desde que a história da humanidade se iniciara, a gente sempre teve conflitos sociais, mas o entendimento de que existe sociedade civil, direitos e deveres, isso começou na Idade Moderna, principalmente na construção da primeira Declaração de Direitos Humanos, que é a Declaração da França, Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Nessa declaração, eu leio na página 103 do PDF, que está lá na plataforma de vocês, está escrito assim, ó. Os representantes do povo francês reunidos em Assembleia Nacional, tendo em vista que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas dos males públicos e da corrupção dos governos, resolveram então declarar solenemente os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem, a fim de que esta declaração, sempre presente em todos os membros do corpo social, ou seja, essa declaração sempre presente em todos os membros do corpo social, toda a sociedade, lhes lembre permanentemente seus direitos e seus deveres, a fim de que os atos do Poder Legislativo e do Poder Executivo, podendo ser a qualquer momento comparados com a finalidade de toda a instituição pública, sejam por isso mais respeitados, a fim de que as reivindicações dos cidadãos, doravante fundadas em princípios simples e incontestáveis, se dirijam sempre à conservação da Constituição e à felicidade geral. Isso é de 1789. A gente consegue ver nesse texto que os poderes constituídos à época ali, o poder executivo e o poder legislativo, eles respondem às necessidades e os anseios da população. E quem é a população? A cidadania, os cidadãos, que têm direitos e deveres. E aqui nessa declaração de direitos, quero que vocês prestem atenção, está relacionado a direitos naturais universais, né? Direitos universais. O que seriam direitos inalienáveis? O que seriam, então, direitos inalienáveis? O que seriam, então, seriam direitos inalienáveis, universais? O que seriam esses? Aquilo que não pode mudar, né? Que é para sempre. Beleza, gente? Esses direitos são para. Mas é para sempre, professor? Esse era o entendimento à época. Beleza, gente? Vamos lá, As pessoas, pode eu falar, ia, perdão? eu ia dizer que o problema é as pessoas seguirem, né, os direitos. Aí a gente está falando do controle, o controle constitucional, né? Da efetividade da Carta Magna, ou seja, da Constituição dos direitos e deveres, né? Aí isso é um outro detalhe. Supondo, dentro do nosso exemplo aqui, né? Dentro do nosso exemplo aqui do prédio, do edifício, se primeiro tem a população, para depois ter o quê? Né?
o síndico e o regimento do prédio, certo? Então, a estrutura de administração do prédio depende, né, dos anseios primeiros, ou seja, das necessidades primeiras dos moradores do prédio. Então, primeiro veio a sociedade, para depois vir a estrutura, para depois vir a estrutura social, beleza? A estrutura de controle, a estrutura de direitos, de administração da coisa pública. Beleza. E dito isso, justamente, Sabrina, a ideia da construção do movimento social é justamente essa: exercer um controle da sociedade civil sobre a administração pública ou sobre, né, ou sobre conflitos sociais, como eu já estava dizendo, né, que podem ser entre os próprios cidadãos e cidadãs, ou ainda da sociedade civil contra o Estado. Então, se a gente tem um movimento social ou a sociedade civil com problemas internos entre si, como eu falei, homens contra mulheres, mulheres contra homens, negros e brancos, relação de preconceito religioso, intolerância religiosa. Então, são problemas intrasociais, ou seja, que acontece entre a sociedade. Sabrina, não se preocupa, sua dúvida pode ser a dúvida de todos, tá bom? Então, você tem um problema são problemas que podem acontecer dentro da sociedade. E tem problemas que podem acontecer no Estado. Então, são duas causas de agitação, né, da sociedade civil. Problemas internos da sociedade civil e problemas no Estado, na sociedade política. Então, as pessoas podem se organizar contra o Estado ou ainda contra um outro cidadão, um grupo de cidadãos, certo? Por exemplo, mulheres negras por igualdade social. É uma relação não necessariamente contra o Estado, mas contra problemas que as pessoas veem dentro da sociedade. Beleza? Então você tem, ó, vamos retomar primeiro os conceitos que a gente estava trabalhando aqui. Primeira coisa, sociedade política, uma parte da população da sociedade civil que vai administrar o Estado, como eu dei o exemplo do síndico, certo? Segundo, sociedade civil, que são os cidadãos com direitos e deveres, né, que são os demais moradores do prédio hipotético do nosso exemplo. Problemas que surgem no prédio, que serão administrados ali pelo síndico. E as pessoas podem se revoltar contra a administração do síndico. Ou ainda as pessoas podem se revoltar umas contra as outras. Até aí, tá tudo bem? Todo mundo entendeu? Sim, entendi. Tem alguém que não entendeu, gente? Essa é a hora. Hum? Hã? Bom, vamos lá. Então a gente tem aí, já discutimos o que é sociedade civil, o que é sociedade política, problemas intrasociais ou intersociais, ou seja, na relação interna entre a cidadania ou relação da cidadania com o Estado. Beleza? Dito isso, a gente discutiu agora, lendo um pedacinho da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão lá da França, a gente discutiu a ideia de cidadania, né, que é uma relação constitucional, né, de direitos e deveres. Na história da humanidade, é a primeira vez que isso aparece. Então é importante ressaltar que é a primeira vez que aparece a ideia de que nós temos direitos e também temos deveres sociais e que os poderes constituídos, ou seja, a sociedade política, ela é um ensejo, ela é uma necessidade é, da população, da cidadania. Então, a cidadania constrói, né, o Estado, não é o Estado que constrói o povo, entendeu? Assim como o regimento do prédio é construído pelos moradores e o síndico é uma pessoa que trabalha para o bem comum do prédio, da população que mora no prédio, né? É, o Estado, seja ele o poder executivo, o poder judiciário e o poder legislativo, né, respondem a anseios da população. Beleza? E os poderes, então, têm que respeitar o quê? As necessidades da população. Ah, professor, mas nem sempre isso acontece.
tanto que existem problemas sociais, né, como a gente já falou, racismo, preconceito de gênero, preconceito religioso, etc. Ou ainda o Estado pode ter corrupção. O Estado pode privatizar tudo e não ter escola pública, não ter SUS, não ter vacinação, certo? Aí, daí surgem os movimentos sociais, beleza? Os movimentos sociais, eles podem ser movimentos de classe, ou seja, dos trabalhadores, ou movimentos com pautas de identidade, por exemplo, a identidade negra, a pauta do movimento das mulheres, né, o movimento de contra a intolerância religiosa, movimentos culturais, etc. Cabe ressaltar, gente, né? Por exemplo, movimento de classe. Quais são os exemplos de movimento de classe no Brasil? São os movimentos sociais clássicos. O movimento sindical, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, os movimentos dos trabalhadores sem teto, são movimentos clássicos, que têm como motivo, né? No caso do sindicato, né, a relação de classe entre trabalhadores e empresários. Né? Então, é uma relação intrasocial, e também tem os trabalhadores sem terra, que tem uma relação direta contra os latifundiários, né? E também os trabalhadores sem teto, que tem uma relação direta contra a especulação imobiliária, né? Os altos preços dos aluguéis, o déficit habitacional. E aí a gente também tem outros movimentos que não são ditos clássicos, né? São horizontais, menos dependentes dessa dinâmica de luta de classes, como o movimento negro, o movimento de mulheres, que eu já tinha comentado. Tem movimentos ambientalistas, tá bom? E dentro desses movimentos a gente ainda tem outras definições, como por exemplo, movimentos reformistas, que querem reformar a sociedade. Por exemplo, movimento de mulheres, que é igualdade de gênero, o movimento negro, que é igualdade racial. O movimento dos trabalhadores tem pautas econômicas, melhorias salariais, por exemplo, reforma agrária, etc. E aí são movimentos reformistas, que querem reformar a sociedade. E tem movimentos, então, também revolucionários, que querem construir uma nova sociedade. Beleza? Exemplo de movimento revolucionário na América Latina. Você tinha as Farc, que é aquela guerrilha da Colômbia, que queria derrubar o Estado colombiano e construir o socialismo lá na Colômbia. E eles usavam armas para lutar contra as forças armadas do Estado colombiano. Beleza? Então, vamos lá. Então, desde a página 103, 104, a gente tem as definições, né, de movimento social. E para ser movimento social e ser reconhecido como tal, o sociólogo francês Alain Touraine, ele disse que o movimento social precisa ter três itens. Ele precisa ter identidade, né? Quem representa, em nome de quem que fala, quais são os interesses de que defende. O segundo item, né, letra B, a oposição. O movimento social precisa se opor a alguma coisa, né? Luta contra uma resistência, contra um bloqueio, buscando vencer a oposição, a apatia ou a indiferença. Por exemplo, o movimento sindical luta contra o lucro dos empresários desmesurado, né? O movimento sem terra luta contra o latifúndio, certo? E a letra C, a última posição, a terceira posição, é o princípio da totalidade. O movimento social ele busca a representação social das maiorias. Então, ele é universal, busca universalidade. Por isso, quando diz MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, é o movimento de todos os trabalhadores sem teto. Movimento dos trabalhadores rurais, sem terra. Né? Movimento de trabalhadores que não têm terra. Então, de todos os trabalhadores. Professor, mas nem todo mundo está organizado no movimento. Mas então o movimento social ele representa todo mundo mesmo assim? Busca representar, entendeu? O movimento negro tem todos os negros? Não tem. O movimento de mulheres tem todas as mulheres? Não tem, né? Então essa é uma relação que precisa ser entendida, né? A ideia de universalidade, de representatividade, tá bom? De totalidade. Então, ó, identidade do movimento, oposição, princípio de oposição e princípio de totalidade. Vocês precisam aprender esses três conceitos, isso é importante, viu, gente?
Então, os movimentos sociais eles dirigem as suas ações, né, para causas que ultrapassam os interesses particulares. Por exemplo, justiça social, direitos humanos, todas essas concepções são universais para todas as pessoas. Nenhuma pessoa pode ficar sem teto, nem um trabalhador rural pode ficar sem terra, nem uma mãe ou pai de família pode passar fome, não pode ter. Então, a dignidade da pessoa humana ela é universal. Então, movimentos sociais buscam a ideia de universalidade. Então, com o tempo, pessoal, os primeiros movimentos que surgiram, como eu já falei, eram os movimentos sociais clássicos. E quais eram os movimentos sociais clássicos, pessoal? Vamos ver quem lembra? Sim, os sindicatos, pessoal. Os sindicatos são os movimentos sociais. Sabrina, não entendi, pode falar? Eu ia falar, mas aí você falou, então deixa. Pode falar, ué. Não, eu ia falar que é o sindicato, mas aí você falou bem na hora. Então a gente está conectado, né? Helena, você está entendendo tudo até agora? Helena? Ana Mara Bezerra, Maria Eduarda, João Vitor e Guilherme. Vocês podem falar. Helena Maria, pode falar também. Até aqui tudo tranquilo. Então vamos retomar os conceitos que a gente aprendeu até aqui, tá bom? A gente tem uma tendência, depois dos movimentos sociais clássicos, a construir outros tipos de movimento. Um dos exemplos desses movimentos são os movimentos ambientais, né? Os movimentos de gênero, como eu já falei, o movimento negro, né? Movimentos sociais de diversas ordens. E, por exemplo, olha só a diferença. O movimento sem terra, por exemplo, é organizado verticalmente, né? Você tem liderança nacional, liderança regional, você tem organizações de base, etc. O movimento sindical tem presidente, tem coordenação, tem diretorias, etc, etc. Tudo muito mais organizado, verticalizado, né? Tem uma estrutura muito grande, a depender também do movimento. Esses são os movimentos sociais clássicos. Mas aí, a partir, principalmente no século XXI, né? Somente agora no século XXI, a gente tem a entrada em cena de novos movimentos sociais. Um deles é o movimento do passe livre, que é partidário, não é ligado a sindicatos, e se organiza através da internet. São organizados por estudantes, populares, jovens, que buscam, no caso, o passe livre do transporte público, na tarifa pública de transporte, né, do transporte coletivo. O grande exemplo do movimento Passe Livre, MPL, foram as jornadas de junho de 2013, organizadas via internet. A socióloga brasileira Maria da Glória Gol analisa manifestações como parte de uma nova forma de movimento social, composta predominantemente por jovens, escolarizados, predominância de camadas médias, conectadas em redes sociais, organizadas horizontalmente, críticos das reformas tradicionais da política. Então, a gente tem um descolamento do movimento tradicional para a construção de um movimento diferente, né? As pessoas, como trabalham no Brasil, né, está cada vez mais informal e mais precário, a associação em sindicato também cada vez mais difícil. Então, as pessoas não estão se sindicalizando, mas as pessoas continuam lutando por direitos sociais e por dignidade da pessoa humana. Então, por exemplo, o MTST organiza movimentações enormes, ocupações de prédios públicos, para a construção de moradia popular. Esse é um exemplo, né, de movimento social. E aí, por exemplo, o movimento do passe livre é uma relação direta com problemas que a gente tem vivido hoje em dia, né? Que é a alta dos preços dos serviços públicos. Um deles é o transporte. E aí, quem tem dificuldade para usar o transporte público por conta do preço, acaba se organizando em movimento social. E esse tipo de movimento social novo, agora do século XX, se organiza via internet, se reúne nas praças, não é necessariamente um movimento
sindical, como os movimentos sociais clássicos. Tem também os movimentos de moradia, como eu já falei, os movimentos de bairro, né? Os movimentos em prol do esporte, entre outras causas, tá bom? O movimento social ele passa de uma interpretação marxiana, né, de Marx, de luta de classes, né, para uma interpretação baseada na horizontalidade, na ideia, na globalização, por exemplo, que vai incidir sobre os direitos sociais, na ideia universal de direitos humanos. Enquanto no começo do século XX, por exemplo, no Brasil, inclusive, a gente tinha grandes greves. Hoje, a gente não tem mais grandes greves, mas tem ocupações de terreno, ocupações de prédio, né? Movimentos contra o aumento da passagem, movimentos com cozinha solidária, distribuição de cestas básicas, movimento negro. E são relações diferentes do que aconteceu lá no começo do século XX, né? No século XX, em 1917, no Brasil, a gente teve a grande greve geral de julho, né? Que foi chamada a Semana Trágica, com acampamentos, empresas paralisadas, né, para garantir salários dignos para a população que trabalhava. Mas hoje em dia a gente tem uma relação completamente diferente. Né? A gente tem exigido do Estado, através dos movimentos sociais, auxílio emergencial, salário, Bolsa Família, a gente tem exigido vacinas, SUS, né? A gente tem exigido pautas que não passam pelo sindicato. O sindicato hoje é um dos movimentos sociais, mas existem outros que viraram também protagonistas da cena política brasileira, não só no Brasil. Tá bom, gente? Então, olha, para hoje, vocês têm alguma pergunta sobre o assunto? Não, até que não. Tá bem explicado. Helena, você tem alguma pergunta? Tá quieta aí? João Vitor, Ana Mara, Maria Eduarda, Guilherme. Então, eu vou perguntar para vocês, então, já que vocês estão mais quietinhos, eu vou perguntar para vocês. Então, qual a diferença entre sociedade política e sociedade civil? Já que vocês entenderam tudo, vamos responder a pergunta. Vamos lá. Sociedade política tem a ver com o governo, não tem? Quem mais aceita dar um palpite? E sociedade civil, eu esqueci. É o povo. Sociedade civil? O que é sociedade política e o que é sociedade civil, gente? Vamos lá. Só a Sabrina falou até agora. Vamos lá. Helena, Ana Mara, Guilherme, João Vitor e Maria Eduarda. A Sabrina já falou. Quero ouvir vocês. Maria Eduarda, a política é a que ordens e leis tem relação. Vamos lá, gente. A Sabrina e a Maria Eduarda já contribuíram. Falta a Helena, o João, a Ana Mara e o Guilherme. Vamos lá, gente. Guilherme, cadê você? Helena, não ouvi uma palavra sua. João, Ana Mara. Vamos lá, gente. Qual a diferença entre sociedade política e sociedade civil? Sociedade política é institucional e civil refere-se ao povo. Beleza, falta só mais o João Vitor, Ana Mara e Helena. Helena, Ana Mara, João Vitor. Faltam só vocês para responder. Vamos lá.
Podem responder no chat aqui, ó. Ou podem abrir o microfone caso queiram. Eu estou ouvindo vocês, que se vocês quiserem, vai ser um prazer ouvir vocês. Bom, gente, eu vou esperar aqui o resultado de vocês aqui no chat. Enquanto isso, eu faço vou responder, vou fazer outra pergunta, então. Vamos lá. Quais os tipos de problema que surgem, então, na sociedade civil? Quais os tipos de problema? Sabrina, Helena, Maria Eduarda, João Vitor, Ana Mara e Guilherme Souza. Vamos lá? Quais Eu os tô tipos de problema que pensando podem ainda. surgir? Hã? Tô pensando ainda. Guilherme? Os problemas podem ser dentro da sociedade civil, ou seja, intra-sociedade, e podem ser Problema- Problemas com a contra a educação sociedade. não tem também. Helena Por exemplo, Maria, racismo é um tipo de problema, parabéns, né? O racismo seria um problema intrasocial ou seria um problema contra o Estado? Helena Maria, intrasocial, parabéns, Helena Maria. Intrasocial. Por quê? Por exemplo, você pode ter problemas, por exemplo, com o vizinho, com o marido, né, com a empresa. São problemas intrasociais, que é dentro da sociedade civil, me refiro. Da sociedade civil contra a sociedade política, a gente tem uma outra relação, né, em oposição ao Estado, certo? O racismo ele pode ser estrutural. No caso brasileiro, o sociólogo Silvio Almeida entende que o racismo do Brasil ele é estrutural, então ele também ocorre no Estado. Mas quando é injúria racial, uma pessoa ofende a outra, ela é um problema intrasocial, só na sociedade civil. Quando você vai para uma instituição, uma empresa, ou o Estado, né? Você vai para o Estado, e aí você vai lá na escola pública, aí a professora fala para você alisar o cabelo. Esse é um problema intrasocial ou intersocial? Intersocial ou intrasocial? Qual é o problema quando você vai para uma escola pública e a professora fala para alisar o cabelo? Vai lá. A escola é pública, ela é do Estado, certo? Então é um problema de sociedade civil contra a sociedade política. Então é intersocial. Intersocial. Eu vou até colocar aqui, ó. Intersocial. Social. Estado versus sociedade civil. Intrasocial. Conflito entre cidadãos. Beleza? Então, primeiro, sociedade política é um pedaço da sociedade civil que vai administrar o Estado. E a sociedade civil é o restante da população. É na sociedade civil que nasce o movimento social. É ou não é, pessoal? É na sociedade civil que nasce o movimento social ou não? Ou é na sociedade política? Hã? É na sociedade civil ou na sociedade política que nasce o movimento social? na política, Na sociedade política é onde está a administração do Estado, onde é o síndico. O movimento social ele nasce na sociedade civil. Parabéns, Maria Eduarda. É na sociedade civil que nasce o movimento social, porque são os moradores lá do prédio, né? Os moradores do bairro que vão se organizar contra ou os outros moradores ou contra o Estado, a prefeitura, o governo, entendeu? Entenderam? entende? Então, ó, é da sociedade civil
que vão partir a organização do movimento social. Contra quem? Respondam. Contra o Estado ou... Parabéns, Helena Maria. Contra o Estado ou outros cidadãos. O governo representa o Estado, beleza, gente? O síndico representa o regimento interno da administração do condomínio. O síndico representa o condomínio. Então você pode ter problema com seu vizinho, que ele pode ter sido racista com você, ou com seu marido, que ele pode ter sido machista com você. Você pode ter problema com o seu patrão, que ele pode não ter te pagado direito. Então, esse é um problema intrasocial. E você pode ter problema com o Estado. Isso é intersocial. Intersocial. Entenderam? Beleza? Aí, agora a gente parte para a última parte. Quais são os primeiros movimentos sociais? Quais são os primeiros movimentos sociais? Os, os, gente, cadê vocês? Quais são os primeiros movimentos sociais? Os sindicatos, pessoal, os sindicatos são os primeiros movimentos sociais. Por quê? Porque as cidades nasceram da Revolução Industrial, né? E na Revolução Industrial você tem o quê? Patrões contra trabalhadores. Aí depois, quais são os outros movimentos sociais que nascem? Movimentos universalistas, difusos, identitaristas. Exemplo, movimento negro, movimento de mulheres, movimentos ambientalistas, movimento contra o aumento de passagens, etc. Tá bom? Então a aula de hoje é bem, eu vou resumir. Vou resumir a Professor, aula de hoje. Pode falar, Sabrina. mas os sindicatos, eles nunca resolvem nada, né? Não entendi. Os sindicatos, eles nunca resolvem nada, né? Resolve, ué. Se não fosse o sindicato, não tinha previdência. A Previdência Social foi fruto de uma greve geral de 1963. A Helena falou sobre outro ponto que eu tinha esquecido. Muito obrigado, Helena. Existem movimentos sociais reformistas e revolucionários. Também está na nossa disciplina, também está no conteúdo do texto. Né? Os sindicatos graças ao sindicato que a gente tem 13º, férias, 8 horas diárias, etc, etc. O movimento sindical resolve muita coisa assim, gente. Sem o movimento sindical não teria, por exemplo, licença maternidade. A luta contra o trabalho infantil foi de uma greve de 1917. Entendeu? É que a gente não estuda muito isso. Né? Deveríamos estudar mais. Mas os sindicatos são muito importantes. Uma sociedade que tem sindicatos fracos é uma sociedade onde as pessoas trabalham muito e têm pouco salário. Ganham mal, vivem mal, né? Então, uma sociedade cujos sindicatos são fortes, as pessoas vivem melhor, né? Aí, então, então a Helena falou bem, tem sim de movimento revolucionário e movimento reformista. Eu quero que vocês me deem um exemplo de movimento reformista. Um exemplo só. Movimento reformista. Eu não sei se é o nome certo. Não, Helena, acho que não. parabéns. É o Eu ia movimento de reforma falar agrária, o reforma. MST. É movimento reformista. Eu ia falar Agora eu reforma quero um exemplo de trabalhista. movimento revolucionário.
Um exemplo de movimento revolucionário. Não, acho que Hã? não. Eu ia falar As Revolução Farc. Francesa. As Eu ia falar, Farc é um movimento revolucionário. Eles queriam derrubar o Estado colombiano e construir um Estado socialista. Ah, eu não falei de movimento conservador, mas tem um monte. Movimento conservador, que geralmente no Brasil tem um conservador conhecido, que é o Terra, Família e Propriedade, que é contra sindicatos, é um movimento racista, liderado pela Opus Dei da Igreja Católica. Terra, Família e Propriedade é um movimento conservador. O movimento conservador geralmente é pautado no racismo, na ideia de família tradicional, é, e defende, contra a reforma agrária, contra direitos da população e a favor dos privilégios das pessoas ricas. Tá bom, gente? É, alguma dúvida? Bom, eu vou deixar aqui meu telefone. Esse telefone aqui, ó, é meu WhatsApp. Vocês podem entrar em contato comigo para tirar dúvidas sobre o material que eu deixei lá na plataforma. Beleza, gente? beleza. Beleza, gente? Vocês estão Beleza. vivos? Então eu vou parar aqui a gravação, tá bom?